Voltamos agora com os princípios em espécie. E o primeiro princípio, sem dúvida nenhuma, é o princípio da legalidade, ou legalidade orçamentária. Primeiro ponto, se você já estudou constitucional ou administrativo, você já ouviu falar do princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Então, se eu estou andando na rua, tá? Estou andando correndo, posso? O guarda, não pode correr, onde é que está escrito? Lugar nenhum, então vou continuar correndo. Ele não pode me obrigar a parar de correr. A não ser que haja um risco, alguma coisa, é lógico, né? Tô de camisa do Palmeiras. Não, aí é proibido. Do Palmeiras não. Do Palmeiras tem lei que proíbe. Eu tô com a camisa do Timão, do Corinthians. Aí chegou o cara, não pode andar com a camisa do Corinthians aqui. Por quê? Quem disse que não? Vou andar, porque a lei não me proíbe, eu posso fazer. Agora, presta atenção que quando eu falo em legalidade orçamentária, eu estou falando legalidade para uma atividade administrativa. Então, é a mesma legalidade da administração, ou seja, uma legalidade mais estrita. Porque para a administração só é possível fazer o que a lei autoriza. Então, é diferente da legalidade geral, da legalidade para o cidadão. Então, a administração só vai fazer aquilo que a lei autoriza. E aí nós temos dois aspectos distintos, tá? Primeiro, desenvolvimento das atividades orçamentárias. Veja aqui, se você estudou o ciclo orçamentário, se foi importante para o seu concurso, você estudou, você viu que dentro desse ciclo eu tenho vários órgãos realizando várias coisas, mandando os outros fazerem. Unidade orçamentária, mande aí para mim até tal dia o seu planejamento aí de gastos, a sua projeção, tá bom? A sua programação financeira que eu preciso. O que o cara vai dizer? Não mando, não vou mandar não. Opa, tem uma lei que ampara essa determinação, tá? Então, no desenvolvimento da atividade orçamentária, eu tenho que ter uma lei que autoriza, tá? Eu tenho que ter uma lei que autoriza a arrecadação de impostos. Tem que ser segundo a lei. Não pode a administração ir lá e arrecadar um imposto que não existe. Não, tem que ser a lei autorizando, tá? Então, eu terei sempre uma legalidade administrativa no desenvolvimento dessas atividades. O servidor público, um poder hierárquico, que está lá no 8.112, que determina que ele tem que digitar o orçamento. Não quero digitar o orçamento, tem que digitar legalidade. Entendemos? Então, todo esse desenvolvimento da atividade orçamentária, princípio da legalidade. A obrigatoriedade do presidente encaminhar os instrumentos orçamentários, certo? O Poder Legislativo cumprir os ritos específicos, tudo isso é legalidade no desenvolvimento das atividades orçamentárias. E aí é a legalidade administrativa, tá? Tem que cumprir o que a lei manda, certo? Por fim, eu tenho a vinculação dos instrumentos orçamentários à iniciativa privativa indelegável do presidente, certo? Isso eu vou chamar de reserva legal. Por que reserva legal? Porque a legalidade em sentido amplo determina que lei em sentido genérico é que regulamenta as atividades. Então, por exemplo, você está lá desenvolvendo atividade, você é concursado lá do Ministério da Economia. E de repente chega o seu chefe e diz assim, ó, você, para a sua atividade aí, vai lá no Congresso e pá, faz tal e tal coisa. Aí o cara falou, não, negativo, isso não é minha atribuição. Aí o cara puxa uma portaria, foi publicada ontem, uma portaria que é sua atribuição mesmo. Veja que essa portaria não é lei em sentido estrito, não foi votada pelo Congresso, mas é uma legalidade ampla. Isso é uma lei em sentido genérico. O cara vai ter que obedecer da mesma forma. Quando se fala em vinculação dos instrumentos orçamentários, eu não posso ter um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais por portaria. Todos terão que ser por lei ordinária. Ou seja, é lei e acabou. Se não for lei, não vale, tá? Então, vincula a iniciativa do chefe do Poder Executivo para leis especificamente, salvo os créditos extraordinários, que são por medida provisória. O decreto, dependendo da situação, você deve se lembrar lá da nossa aula dos ajustes orçamentários, tá? O terceiro ponto importante é a vinculação da atividade orçamentária à lei orçamentária anual, tá bom?
No que tange a receita, desde que legal, pode-se arrecadar receitas, mesmo que não previstas na lua. Como assim? Veja lá, eu previ de imposto de renda receber ano que vem 100. E aí teve muito mais renda do que eu esperava, teve um boom na economia, agora eu vou arrecadar 110. Eu preciso fazer uma nova lei, uma nova previsão e dizer, deputados, eu só previ arrecadar 100. Eu posso arrecadar mais 10? Não precisa. Para arrecadar não precisa, para entrar dinheiro não precisa. Mas esses 10 não estão na LOA. Eu posso afirmar que eles são extra-orçamentários? Não, porque a característica do orçamentário é poder gastar, é pertencer efetivamente ao ente e poder gastar. Não pode ser devolutivo. Agora, se eu peguei, lembra do meteoro? Veio o meteoro, pepita de ouro, bum, 10 milhões no bolso da prefeitura, do nada. Posso construir uma escola com isso? Posso. É receita orçamentária. Ah, mas eu não previ no orçamento. Ninguém vai prever meteoro, cara. Uma ação judicial que a prefeitura ganhou. Como é que eu ia prever? Se não, teria colocado. Entendemos? Então, não precisa estar prevista na LOA para que eu possa arrecadar a receita que eu posso gastar. Veja a súmula 66 aí do STF. É legítima a cobrança de tributos que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro, tá? Então é legítimo. Agora, eu tenho que respeitar a anterioridade, que é tributária. Tributário, o princípio da anterioridade. Eu não posso criar em regra, né? Um imposto esse ano e cobrar esse ano mesmo. Mas isso é tributário, é da lei tributária, não do orçamento, tá? Além disso, vinculação da despesa. Opa, a despesa é diferente. Com relação à despesa, o regramento é rígido. É vedada a realização de despesa que não esteja prevista na lei anual ou em créditos adicionais. Não pode realizar despesa. Lembra do meteoro? Pá, caiu o meteoro, o prefeito foi lá, vendeu. Opa, tem 10 milhões. Eu preciso pedir permissão ao Congresso para incorporar esses 10 milhões no orçamento? Colocar na LOA? Não preciso. Não, o dinheiro tá aí, deixa esse dinheiro aí, é da prefeitura, vamos gastar em nome do povo. Agora, como é que eu vou gastar? Quero construir uma rodovia que passa lá na minha fazenda, olha que legal. Ah, meu povo vai reclamar, né? Vamos perguntar para o Congresso negativo. Vamos construir um playground. Então veja que para gastar eu preciso de autorização. E vou indicar como fonte de recurso aquela pepita de ouro que veio e que se transformou em dinheiro. Esse exemplo esdrúxulo é só para você entender que o que importa é poder gastar. Posso gastar é orçamentário. Não posso gastar não é orçamentário. Tá bom? Depois a gente vai entrar nos conceitos específicos. Então, para a despesa, mesmo que esteja saindo dinheiro pelo ladrão, eu previ 100 de arrecadação e agora está arrecadando 1.000. Cara, eu não preciso fazer uma lei para os 900 que estão sobrando, mas para gastar os 900 sobrando, tem que ter. Ou estará na LOA, que eu já tinha que ter previsto, ou se não em crédito adicional. Lembrar que a única exceção à necessidade de autorização é o crédito extraordinário em caso de despesas urgentes e imprevisíveis. Tá bom? Entendemos? Então existe essa vinculação à legalidade também. Exemplo que nós tivemos na prática há pouco tempo é o impeachment da presidente Dilma, por pedalada fiscal. Você sabe o que é pedalada fiscal, afinal de contas? Não é desvio de dinheiro. É óbvio que todas as falcatruas perpetradas pelo PT fez com que ele perdesse apoio popular, consequentemente perdesse apoio no Congresso, que levou ao impeachment. Isso é um processo completamente distinto da pedalada. Vamos imaginar que não tivesse as falcatruas do PT, o PT não tivesse perdido apoio popular, que por sua vez não perdia apoio no Congresso, não seria impeachmentada pela pedalada, porque isso é um processo político, mesmo fazendo pedalada. Entendeu? Então, o que foi a pedalada, afinal de contas? Foi utilizar recursos de bancos públicos para realizar despesas que eram da administração. Tá? Então, veja que eu tenho um nível de despesa para se realizar, só para você entender, tá bom? Bem rapidinho para você entender a vinculação, a necessidade de vinculação. A LOA disse o seguinte, ó, só posso gastar, ou melhor, para determinado programa social, você vai poder gastar 100. A LOA disse isso, tá bom? Para determinado programa social, você pode gastar 100. Mas para gastar 100, tá? Eu tenho que ter um resultado qualquer, um resultado de caixa, um resultado qualquer. Resultado primário, um resultado primário de 200. Tá bom? Então você vai lá,
apura as receitas e despesas. Opa, teve 190 só de resultado. Não pode gastar 100 com gasto social. Não pode, não pode, não pode. Tá? Vamos imaginar que não teve o resultado aqui, ó. Tá bom? O que aconteceu? O resultado prático, na realidade, foi 180. Então, não poderia gastar 100 por intermédio de créditos adicionais. Tá? Não poderia gastar 100. Só que o que o governo fez? A despesa relacionada a isso aqui, certo? Ele maquiou. Por que maquiou? Porque ele não transferiu para quem pagou, que foi o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil foi lá, Caixa Econômica, pagou os benefícios, consequentemente reduziu, só que como não foi lançado aqui, voltou a ser 200. Só que um 200 maquiado, que na realidade era 180. Por quê? Porque tinha que transferir 20 para a Caixa Econômica Federal e o governo não transferiu. O governo usou como se fosse um cheque especial. Então veja, o que a LOA disse? Ó, pode gastar 100 se o resultado for 200. O governo disse, opa, o resultado é 200, vamos gastar 100. Aí alguém foi lá e falou, peraí. O resultado aqui está 200, porque falta passar 20 para a Caixa Econômica Federal. Se eu passar 20 para a Caixa Econômica Federal, então não é 200, é 180. Opa! O que a lei dizia? Que só poderia gastar isso aqui se tivesse 200. Opa, então não tem 200, você descumpriu o que estava na lei de diretrizes orçamentárias, gastando porque tinha que estar 200 e você gastou com 180. Ah, mas é 200. Não, você estava usando um cheque especial na Caixa Econômica e isso é pedalar. É jogar a dívida para frente. Você não pode fazer. Então não foi o desvio de dinheiro, a pedalada, não foi pegar dinheiro, não. O pegar dinheiro e levar para casa fez com que a Dilma perdesse apoio no Congresso, da população primeiro, que foi todo mundo para a rua, depois perdesse apoio no Congresso e depois julgasse essa pedalada. Porque isso aqui foi um julgamento político. Se a Dilma tivesse cheia de apoio, não tivesse roubado, o PT não tivesse roubado, tivesse tudo lindo, cheio de apoio, o Congresso ia dizer, ah não, veja bem, isso aqui, como outros governadores estão passando por esse processo agora, já passaram vários por pedaladas. Não, veja bem, essa pedalada não é muito pedalada não, tá? É pedalada, mas não vou te condenar não. E passaria em branco. Todo mundo entendeu? Veja o grau de importância de obedecer à lei, crime de responsabilidade. Veja que a desobediência foi indireta, não foi nem direta. Foi indireta. Não podia gastar se tivesse tal resultado. Maquiou o resultado para poder gastar. Desobedeceu indiretamente a lei. Tá? Sendo assim, crime de responsabilidade por parte do chefe do Poder Executivo, que gerou o impeachment. Entenderam que a despesa é vinculada, só pode ser autorizada e tem que cumprir ainda as condições. Então, é dessa forma que funciona, tá? Terminamos então o princípio da legalidade, em todos os seus aspectos. Qual o próximo princípio importante? Princípio da unidade ou totalidade. O que significa o princípio da unidade ou totalidade? Ó, unidade, presta atenção no que eu vou dizer, que eu vou escrever uma lei, tá? Esses principais princípios, você vai decorar o nome, e aqui ele tem dois nomes, tá? Das duas formas pode ser utilizada, e o que eu vou escrever aqui na frente, uma lei, tá? Na hora da prova, meu irmão, vai peçanhar se eu me confundir, aí você, unidade, uma lei, pronto. Ah, mas a lei está dividida em 10 mil partes, mas é uma lei, então tá certo. Mas a lei está dividida em 50 partes, mas é uma lei, então tá certo. Tá? Mas tem 5 orçamentos dentro da lei, mas é uma lei, então tá certo. Eu não estou falando de um orçamento, eu estou falando de um orçamento enquanto lei. É óbvio que na prova pode vir um orçamento, pode, mas no sentido de lei. Entendemos? Então eu só posso ter uma lei por cada ente federativo. Um orçamento na União, um orçamento em cada estado. Aí o princípio da totalidade. Porque não é um orçamento para todo o Brasil. A União vai ter o seu orçamento. Está aqui meu orçamento. Governador, fez o seu? Não, vou fazer o meu agora. Cada governador faz o seu. Municípios, cada um faz o seu. Então, na realidade, nós teremos mais de 5 mil orçamentos, só que cada um dentro de um ente federativo. União 1, estados cada um com um, municípios cada um com os seus.
Por isso totalidade. Porque universalidade, ou melhor, unidade lá no passado, seria um orçamento para todo o país. Se fosse um país pequeno, por exemplo, sei lá, como a França, poderia ter um orçamento só para tudo, com as divisões ali, mas um orçamento. Aqui no Brasil isso não é possível, tá? Então, unidade, um orçamento, totalidade, porque na realidade envolve a totalidade daqueles recursos daquele ente. Pode ter mais de um orçamento, mas não no ente. O ente é só um. Vamos lá. Todas as receitas e despesas orçamentárias devem estar contidas em uma única lei orçamentária. Olha o que diz o artigo 4320 de 64, ou melhor, a lei 4.320 de 64, artigo 2º. A lei de orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Tá vendo aqui, ó? Aqui na hora, porque tem questãozinha bem nicoreba que vai te perguntar assim, ó. Quais os princípios estão previstos para o orçamento lá na Lei 4.320 de 64? Aí você decora, você lembra de mim, ó. Que professor bonitão, careca, mas bonitão. Ó, unidade, anualidade, universalidade. Vamos ver cada um deles, estamos vendo da unidade, tá bom? Então você vai lá, vai ter só uma lei. Dentro da lei pode ter 1 bilhão de orçamentos. Pode ter orçamento setorial, pode ter orçamento do que você quiser, regional, mas dentro de uma única lei, entendeu? Vamos lá. Por que eu preciso de uma única lei? Para propiciar o controle político e social. São 20 leis. Fica muito mais difícil, cara. Como é que eu vou juntar os dados? Tem 100 daqui, tem mais 20 dali, tem 50 de acolá. Cadê? Quanto é o dinheiro afinal? Tendo uma única lei com tudo consolidado, mesmo que dividido, fica muito mais fácil. Por isso propicia controle político por parte do parlamento, que é o órgão responsável pelo controle externo, e pela avaliação, fica muito mais fácil avaliar tudo junto, ter um conjunto completo, que chega uma, chega outra, e aquela outra era o quê? Entendeu? Vamos lá. Só que a própria Constituição determina que o orçamento tem que ser, no mínimo, organizado em 3 tipos de orçamento. E aí, permanece o princípio da unidade? Permanece unidade e totalidade porque é uma única lei. 3 orçamentos 3 orçamentos em uma única lei, dentro de um único documento. Não um único documento, tá? Uma única lei. Vamos lá. O que diz a Constituição Federal? Artigo 65, parágrafo 5º. A lei orçamentária compreenderá os seguintes orçamentos. Orçamento fiscal, que é o principal, tá? É de longe o principal. E ele vai se referir a quê? Aos poderes da União, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário, mais Ministério Público. Seus fundos, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, então todos os órgãos estão ali dentro. Além disso, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, quando dependentes, como nós veremos aqui. Inclusive, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, todos os gastos, ou seja, um grande bolo está no orçamento fiscal. Orçamento fiscal. Tá bom? O próximo tipo de orçamento, por exemplo, a sua remuneração, vai sair de qual orçamento? Quando você for servidor lá da agente administrativo da Polícia Federal, quando você for técnico do Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, quando você for técnico do MPU, tá? Quando você trabalhar como técnico da AGU, como analista do Tribunal Regional Eleitoral, certo? De onde vai sair a sua remuneração? Se você for para o orçamento fiscal. O combustível para abastecer a viatura que você vai trabalhar, a ambulância que você vai trabalhar, orçamento fiscal, tá? O orçamento de investimentos, veja que não é nas empresas, é das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E aqui são as empresas estatais, primeiro, controladas, ou seja, a União, se quiser dar a última palavra. Então tem um monte de sócio reunido lá. Eu quero isso, eu quero aquilo, a União. Opa. A votação aqui é por capital com direito a voto. E a maioria vence. E eu tenho 50% mais 1. Então é o que eu quero e pronto, não preciso ouvir ninguém. Isso é controlado, tá? Que pode ser direta ou indiretamente, mas tem que ser controlado. Segundo aspecto, para estar aqui, tem que ser independente. O que é independente? Não depende de recursos do orçamento fiscal ou da Seguridade Social para se manter. Exemplo, Banco do Brasil.
O Banco do Brasil, ele gera receita própria, é de economia privada, ele gera receita própria, ele corre atrás de gerar lucro. Ao contrário, ele manda dinheiro na forma de lucro para a União, certo? A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Agora, tem algumas empresas públicas que precisam de dinheiro do orçamento fiscal. Então, elas estarão no orçamento fiscal, não estarão aqui. Aqui é só a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras que sejam independentes. Não recebam para custeio ou pessoal dinheiro do orçamento fiscal, tá? E são os investimentos dessas empresas. Quais são os investimentos que essas empresas irão fazer, tá? Por fim, o orçamento da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Saúde, educação não, todo mundo quer nessa pegadinha. Saúde, assistência social, previdência social. Então, as verbas relacionadas à Seguridade Social estarão aqui, tá? Seguridade Social estarão aqui, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidas pelo poder público. Então, por exemplo, a minha remuneração, a minha aposentadoria vai sair do orçamento da Seguridade Social. Só que aí vem a pergunta, e a remuneração do servidor do INSS? Sai da Seguridade Social ou do orçamento fiscal? Do orçamento fiscal. As verbas que saem daqui é para aposentadoria, é para saúde e para assistência social. Não é para pagar remuneração, ao menos não diretamente do órgão responsável por desenvolver essa atividade, tá? Então é para pagar minha aposentadoria, é para isso que serve. Para quê? Para haver a segregação, porque não pode misturar. A aposentadoria é um sistema atuarial que tem que ficar o dinheiro lá, ó, acumulado, para ir pagando com o tempo, tá bom? Então, primeira observação, não fere o princípio da unidade, a divisão do orçamento nos orçamentos conforme a Constituição, porque estará dentro de uma única lei, estarão dentro de uma única lei. Segunda observação, eu posso ter outras subdivisões, orçamentos setoriais, orçamentos regionais, desde que sejam coerentes, né? E que estejam dentro de uma mesma lei, tá? Então o que importa, o que você escreveu, um orçamento, uma lei, tá? Uma única lei. Próximo princípio, o princípio da exclusividade. Exclusividade. Ao que se refere esse princípio? Bem, o orçamento é uma festa exclusiva. Como assim uma festa exclusiva? Só entram dois tipos de pessoas. Pessoas ricas e pessoas bonitas. Eu entro e não sou rico. Entendeu? Tá vendo? Eu entro e não sou rico. Tá? Ou seja, só dois tipos de matérias podem entrar na Lua. Você lembra que uma das características dos instrumentos orçamentários é que são leis especiais? Por dois motivos. Tem um rito próprio, né? Tem um caminho diferente, não passa na CCJ, tem uma comissão específica para ela, tem um rito próprio, e tem prazos próprios, tá? E também trata de matéria específica. Eu não posso colocar na LOA matéria penal. Vamos imaginar que eu estou para me aposentar ano que vem. Eu sou prefeito. Estou para me aposentar ano que vem. Aí, caraca, eu queria me aposentar ano que vem sem falta, hein? Qual é a lei que eu tenho certeza que no final do ano vai estar aprovada? A LOA. Opa, então vou fazer a LOA e no final, ó, muda a regra da aposentadoria para que os prefeitos se aposentem com o nome de Marcelo Adriano, consigam se aposentar em dezembro. Em janeiro, aí quando a lei entra em vigor, eu já consegui. Não pode. Não pode, são os chamados rabilongos, tá? São as caudas que não podem ficar presas no orçamento, que seriam utilizadas pelo político por conta do processo mais célere. Então não pode, tá bom? Então veja aqui, só entram dois tipos de pessoas. Quais são as pessoas que nós já vimos que entram? Previsão de receita e fixação de despesa. Só isso e nada mais. Temos exceções que nós veremos daqui a pouco, tá? Vamos lá. Olha o que diz então o parágrafo 8º do artigo 65. A lei orçamentária anual não poderá conter dispositivos estranhos à fixação da despesa e previsão da receita. Então é isso. Eu vou prever a receita. Eu acho que vai ser 100 a receita. Previ. Quanto eu posso gastar de despesa? 100. Fixei. Acabou. Só que aí eu tenho exceções. Quais são as exceções? Ressalvada autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, tá? Então veja, aqui na LOA só posso ter receita e despesa,
na Lua eu só posso ter receita, previsão de receita e fixação de despesa. Mas eu tenho exceções, duas exceções. Duas exceções, que são duas autorizações, tá? Autorizações. Primeiro, para um crédito adicional específico, chamado de crédito suplementar. Para abertura de crédito suplementar. Lembra que a Lua é ajustada pelos créditos? E que eu posso prever, vamos gastar 100 de gasolina, mas se tiver inflação, então eu já posso pedir uma autorização para uma abertura de crédito suplementar de mais 10%. Por que suplementar? Porque suplementa aquilo que já está na Lua. Não pode ser crédito especial e nem extraordinário. E se vier só a expressão crédito adicional, também está errado, porque é gênero. É crédito suplementar. Ou seja, está autorizado a comprar 100 de combustível, mas se precisar, você pode comprar mais 10%. Autorização para abertura de crédito suplementar. Ou ainda, autorizações para operações de crédito. O que é operações de crédito? São operações que geram endividamento. Como assim? Lembra aquele plano para reduzir a criminalidade? Precisa comprar viatura, mas não temos dinheiro. Será que eu posso financiar essas viaturas? Posso. Se a estiver autorizada na lei orçamentária, já pode estar autorizada uma operação de crédito. Fazer o financiamento dessas viaturas. Não é nem pegar empréstimo. É ir lá e comprar a viatura e dizer, vou pagar em 5 anos, viu? Essas viaturas aqui. É uma operação de crédito. Ainda que seja por antecipação de receita orçamentária. Ou seja, eu preciso de equilibrar o caixa. Eu não tenho dinheiro nenhum em janeiro, porque todo mundo é liso, mas eu sei que em março vai cair a primeira parcela do IPTU. Eu estou precisando de 100 agora. Eu chego no banco e faço uma antecipação. Ô banco, vem cá. Você pode, tá vendo aquele dinheiro que eu vou ganhar lá em março? 500? Então, preciso de 100 agora. Você pode me antecipar? Só veja que não está aumentando em nada o meu total no ano, viu? Porque em compensação lá em março eu só vou ter 400, mas eu vou trazer 100 para cá para equilibrar o meu caixa, para eu poder pagar os funcionários e tudo mais, pagar a energia elétrica e tudo mais. Então, regra, receita e despesa, exceções, duas autorizações, para abertura de crédito suplementar e para operações de crédito, empréstimo, tudo aquilo que pode gerar endividamento, inclusive por antecipação de receita, tá? Inclusive por antecipação de receita. Então, tem exceção? Tem exceção, tá? Então, quais são as exceções? Vamos ver agora. A autorização dada ao chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares, não é qualquer crédito, obedecido às disposições do artigo 43 da Lei 4.320/64, e autorização para a contratação de operações de crédito, empréstimos ou financiamentos, por exemplo, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Então, são essas as duas exceções. Vejamos o que diz a Constituição Federal, tá? Lá em razão da emenda 102 de 2019, que trouxe inovação. Que a doutrina ainda vai se definir se isso é exceção ou não. Eu não acho que seja exceção. É mais exceção ao princípio da anualidade. Eu não acho que seja exceção, mas vamos ver aqui. Olha o que diz. A lei orçamentária anual poderá conter previsão de despesa para exercícios seguintes. Opa! Ainda está na previsão de despesa. Mas segundo o princípio da anualidade, eu deveria ter despesas que só se realizam naquele exercício. Agora, eu posso ter para o exercício seguinte. Por quê? Como um sistema de planejamento, como nós veremos. Tá? Para quê? Para que eu possa já visualizar o que eu vou comprometer do outro orçamento quando eu, por exemplo, fizer algum contrato de obra. Vejamos aqui, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Então, vou construir uma estrada que vai durar 3 anos. Então, se 100 milhões vou gastar nessa estrada, 50 milhões esse ano, 30 milhões ano que vem e 20 no outro, o que eu faço? Prevejo as despesas desse ano, que essas eu vou realizar. E as outras eu não vou realizar, mas eu já prevejo para esse ano, como uma forma de planejamento. Isso seria uma exceção? Olha, é fixação de despesa, não seria exceção pela sua natureza.
mas pelo princípio da anuidade poderia ser por quê? Porque não são despesas desse exercício. Por enquanto, o que vai cobrar? Letra de lei, então fique tranquilo. Só ficar de olho nas questões que vai cobrar letra de lei, tá? Atenção, a União organizará e manterá registros centralizados de projetos de investimentos contendo, por Estado e Distrito Federal, pelos nomes, análises, validade estimativa e cuja informação sobre execução física e financeira, também aí como um conhecimento complementar. Terminamos aqui a nossa aula, daqui a pouco a gente volta com mais princípios para você.